Queridos irmãos e irmãs, celebramos com alegria a festa, a solenidade de São Pedro e São Paulo, colunas da igreja. E as leituras propostas para esta Santa Missa nos provocam a um mergulho no coração de Pedro, o antigo Simão, e no coração de Paulo, o antigo Saulo. Lembro-me dos meus tempos de estudo de seminário, não que não continue a estudar, mas aquilo que o professor dizia, que os nomes com a letra S para o judeu eram nomes mais maleáveis. A palavra Simão lembra maçaneta, aquilo que se move, não é? Saulo, aquilo que é trocado de lugar, aquilo que se pode mover. Simão, S. Saulo, S. O P nos traz solidez, nos traz peso, nos traz missão. Por isso que o nome de Simão é passado para Pedro, Kéfas, que é pedra, rocha, aquilo que não se move. Saulo passa a Paulo, firme, pesado, coerente. Não é apenas uma mudança de nome, é uma mudança de vida. E eu posso ir além, é uma mudança estrutural, tanto na vida de São Pedro como na vida de São Paulo. O evangelho que nós ouvimos nesta missa, Mateus 16, do 13 ao 19, e aqui eu abro um parênteses, é preciso responder a pergunta: quem é Jesus para Mateus? Claro, cada evangelista olha para Jesus de um ponto de vista. Todos compreendem o Cristo, mas cada um olhando uma faceta. Para Mateus, Jesus é o Emanuel e o Salvador. Jesus é o Emanuel porque é Deus conosco, é Deus que caminha perto de nós. E Ele é Salvador porque o nome Jesus, Yeshua, Deus é poderoso para nos salvar. No português nós resumimos para Deus salva. E a partir da concepção que Mateus tem da pessoa de Jesus, é que nós vemos esta pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aqui tem uma característica em Mateus muito importante. Leu-se que Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Essa pergunta não é feita em Jerusalém, o centro político, o centro religioso. Não, ela é feita na Cesareia de Filipe. É como se fosse hoje uma periferia. É um lugar onde habitava os pagãos. Então aqueles que não estão contaminados pelos ensinamentos dos que se dizem servos de Deus, mas que perseguem aqueles que o são. Então, distante da Terra Santa, de Jerusalém, do centro daquela época, Jesus pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E aqui, meus caros, nós temos algo muito perigoso. Esta é uma pergunta que nós não fazemos com frequência, porque a gente não quer ouvir a resposta, porque nem sempre é muito boa. Mas Jesus pergunta sim para os seus: o que as pessoas andam falando de mim? Quem as pessoas dizem que eu sou? Quando Jesus pergunta quem os outros dizem, quem as pessoas dizem, Ele está fazendo uma pergunta periférica. Ele está em Cesareia de Filipe, uma região de periferia, e ele faz uma pergunta de periferia, ou seja, quem está à margem,
quem não está com Ele, quem não o segue, quem não dorme com Ele, quem não está aprendendo dele, quem não tem atitude de discípulo, de sentar aos pés, como Maria, irmã de Marta e Lázaro, para escutar o Senhor. Então as opiniões são as mais diversas. Aqui nós temos, dizem que é João Batista, que Elias, Jeremias, algum dos profetas. Então Jesus pergunta para aqueles que estão longe, mas Ele quer saber a opinião daqueles que estão perto. Se os outros não o conhecem pela distância física, e talvez uma distância de coração, de adesão ao projeto do Pai, Ele pergunta aos seus: e vós, quem dizeis que eu sou? Olha a mudança da pergunta. Quem dizem os homens? O que diz você? Quem sou eu para você? Você que me conhece, você que está comigo, você que é meu discípulo. Quem toma a palavra é Pedro. E aqui interessante que Mateus diz Simão Pedro. Ele não diz Simão, ele não diz Pedro, ele diz Simão Pedro. Quando ele diz o nome completo, ou o nome antigo com o novo, ele está retomando aquele que Jesus chamou porque o conhecia e o novo que está sendo gerado. Nós só somos capazes de responder quem é Jesus se entrarmos no caminho, na escola do Mestre ressuscitado. E Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Messias é o Cristo ungido, aquele que Israel sempre esperou. Pedro resume nesta fala tudo aquilo que Jesus é, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus disse. Ele não é apenas um profeta, ele é mais do que um profeta. Ele não é apenas alguém que veio apontar Deus, ele é o próprio Deus, ele é o Cristo, Filho de Deus. Se ele é Filho de Deus, ele é Deus. Este foi o escândalo para os judeus, que até Caifás, no julgamento de Cristo, ele rasga a túnica. Quando o sacerdote rasga a túnica, é um escândalo que ele ouviu. Quando Jesus diz que ele verdadeiramente é Filho de Deus, que ele é o Salvador, para o judeu é um escândalo, e ele rasga a roupa. Tanto é que Pedro vai ao coração da fé: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus o chama de feliz. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Feliz na Bíblia é bem-aventurado. E por que Pedro é bem-aventurado? Porque a resposta de Pedro não é baseada na opinião de homens, mas no conhecimento intrínseco de Deus. E Jesus vai dizer a ele: olha, estou feliz com a sua resposta, e você se torna feliz com a minha felicidade, porque não foi o homem que te contou isso. Você não descobriu isso conversando com as pessoas, você descobriu isso caminhando comigo, você descobriu isso entrando no meu coração, você descobriu isso no seu itinerário de fé. Foi o meu Pai que te revelou isso. E por que Jesus diz que o Pai o revela? Porque nas duas vezes que o Pai fala, a primeira no batismo do Senhor, a segunda na transfiguração, o primeiro dentro das águas, a segunda no alto do monte, o Pai vai dizer: este é o meu Filho amado, escutai-o. Então Pedro diz quem é Jesus, ouvindo não os homens, mas ouvindo a Deus. E aqui está bonito porque no 17, feliz és tu, Simão, filho de Jonas. É um nome, o nome Simão, este é um nome. É aqui que Jesus muda o nome para Pedro. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Interessante, meus irmãos, que o Evangelho, isso nós temos que entender. Eu não vou entrar nisso aqui, mas só para você compreender. O Evangelho não foi escrito em loco. Jesus está falando, alguém está com a prancheta,
anotando, catalogando. Não, aconteceu tudo. Aconteceu a paixão, a morte, a ressurreição. A igreja começou a pregar, aí homens começaram a escrever. Então, quando Mateus, no versículo 16, fala Simão Pedro, e no versículo 17, Jesus o chama de Simão, filho de Jonas, aqui nós vemos a intenção de Mateus, a intenção do evangelista em juntar o homem antigo, o Simão, com a obra nova que é Pedro, através de quem é o Cristo. Nós continuamos a ser as mesmas pessoas que sempre fomos, mas com Cristo diferentes. Somos os mesmos, mas totalmente outros. Não sei se você compreende isso. Tem aquele milagre, não é, do cego de nascença, que Jesus o cura, e as pessoas vendo aquele homem andando, uns diziam assim: mas não é aquele que ficava a mendigar? Não é aquele o cego? As pessoas diziam: não é ele, parece com ele. Mas os pais diziam: não, é ele mesmo. Ou seja, o cego continua sendo ele, mas agora com algo diferente. Simão continua sendo ele, mas agora sendo Pedro, que é Quefas. Aqui, meus caros, há uma diferença gritante e substancial entre a exegese católica e a exegese protestante, a partir de Lutero. Porque a igreja sempre interpretou este texto na língua da época. Pedro se chama Quefas. Quefas é pedra. No português, não tem como você chamar um homem de pedra. Ô pedra! Então, foi para o masculino, Pedro. E a profissão de fé de Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o transforma nesta pedra sobre qual a igreja será construída. É como se na língua original do texto Jesus dissesse assim: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Esta é a exegese católica. Este é o fundamento do texto, porque Pedro é no português masculino, mas na palavra que Jesus olha para Pedro, Quefas é pedra. Só que Quefas, na língua, ela tem a conotação masculina e feminina. Como vamos supor Cris, né? Ou chama o Cris para mim. O Cris é um rapaz. Chama a Cris para mim, é uma moça. Quefas se refere tanto ao masculino como ao feminino. Então Jesus diz que ele é uma pedra, e sobre ele Jesus edificaria a igreja. Esta é a exegese católica. Por isso que nós temos esta veneração à figura do Santo Padre, o Papa. Ele é o ponto de unidade. Ele continua a igreja que Jesus começou em Pedro. Sobre você, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Mas qual é a exegese protestante deste texto? O que eles fazem? Eles vão pegar o texto no português e vão dizer que Pedro é o homem, e que pedra é a confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então eles separam quem é o homem da sua confissão. Pedro é o homem, esta pedra seria o que Pedro disse. Aí você vai entender agora a cabeça do protestante, a cabeça do mundo evangélico. Na cabeça deles, toda pessoa que professa que Jesus é o Senhor, ele pode fundar uma igreja. Sobre esta pessoa,
Deus edifica uma igreja. Por isso que nós vemos tantas denominações. Nós conhecemos casos aqui da nossa região, do avô que funda uma igreja, aí depois os netos assumem, aí eles brigam, eles se separam, aí o que separou vai fazer uma igreja para ele, as pessoas também vão para essa, ele chama alguém para ajudar, até que eles também se separam e aí as igrejas vão pipocando, porque na cabeça do protestantismo, Jesus funda a igreja não na pessoa de Pedro, mas na confissão de fé. Eles separam Pedro da pedra. Só que quando você vem para a exegese católica, Kéfas denomina tanto Pedro como sobre qual a igreja será construída. É por isso que o Papa é chamado vigário de Cristo, o servo de Deus. Ele é aquele ponto de unidade de toda a igreja. Ele é o primeiro entre os irmãos, bispo igual aos outros bispos, mas por ser bispo de Roma, ele se torna então o pai de todos. Papa é papai, então ele é o pai, ele é aquele que congrega, é o ponto de unidade. O que Pedro foi ontem, o Santo Padre é hoje. E a igreja tem no Papa esta maravilha da unidade. A unidade. Unidade no governo. O Santo Padre de Roma, ele vai nomeando bispos para a igreja no mundo inteiro, nas dioceses. Os bispos estão intimamente ligados a São Pedro, que é o Papa hoje. E aqui eu quero abrir um parênteses: bispos que não se declararam bispos, porque hoje em dia é interessante, antes eram pastores, hoje, eu não quero ser chamado de pastor, hoje eu sou bispo, e não houve sagração episcopal, não houve nada disso, se autodenominam, ao contrário do episcopado católico, que ele é passado de século a século pela imposição de mãos daqueles que receberam o legado de Cristo. Quando você lê os Atos dos Apóstolos, você vê claramente a estrutura da igreja: os diáconos, os presbíteros e os episcopos. Os bispos vão ordenando os sacerdotes e os diáconos pela imposição das mãos, e os apóstolos vão pela imposição das mãos, também fazendo os apóstolos, outros apóstolos, como no lugar de Judas, Estevão. E daí até os dias de hoje. Então todo bispo, ele não se proclama bispo, ele foi sagrado bispo. Houve a sagração episcopal, e através desta sagração vai se perpetuando a igreja. Então no Papa nós temos a unidade de governo. Através desta unidade maravilhosa, nós temos a unidade de doutrina. Você pode estudar qualquer curso ou livro da fé católica em qualquer país do mundo, em qualquer faculdade do mundo, a doutrina é a mesma. A igreja crê na mesma coisa. Por isso que todo domingo nós professamos a nossa fé, é a profissão de fé, o credo. Ali está tudo aquilo que a igreja acredita, século seculorum, desde o início foi assim. Quem estuda a história da igreja, viu que a igreja cometeu tantos erros séculos afora, mas a igreja nunca deixou de guardar a fé. Jesus nunca foi confundido com as heresias de todos os tempos. Isso a igreja guardou. Claro, os erros, fruto da consciência da época, fruto da mentalidade de um povo, mas acima disso, a igreja sempre guardou o depósito da fé. Então não há doutrinas diferentes. Todas as dioceses, as igrejas, os seminários, os institutos ensinam a mesma doutrina, baseada na Sagrada Escritura, na tradição apostólica e no magistério
eclesiástico. E algo fantástico, a unidade de culto, a liturgia. Você pode viajar para qualquer país, entrar em qualquer igreja católica, você vai participar da missa como se estivesse aqui. Claro, você pode não falar a língua do país, mas você verá que a estrutura da missa, ela é a mesma. E você participa com facilidade da Eucaristia. A leitura que nós estamos lendo hoje nesta Santa Missa, estas mesmas leituras estão sendo lidas na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, no Canadá, na Itália, no Japão, na África, na Oceania. A liturgia da igreja é uma no mundo inteiro. É a unidade daquilo que celebramos. A primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, o Evangelho, são os mesmos para o mundo inteiro. Como se consegue uma unidade assim? Como se consegue mais de 1 bilhão de católicos caminharem juntos com as suas diferenças? A pessoa do Santo Padre, o Papa. Ele é o ponto de unidade de tudo aquilo que acontece na igreja. E você que conhece a igreja com mais profundidade, quando eu falo igreja, eu estou me referindo à estrutura. Há lugares que você olha que não parece nem catolicismo, porque a igreja tem várias maneiras de expressar a sua fé. Isso num olhar macro. Mas se você tem um olhar micro aí na sua paróquia, aí na sua comunidade, veja como é diferente a manifestação de fé. Pegue de um lado, vamos supor, a renovação carismática católica. Pegue de um outro as equipes de Nossa Senhora. São todos católicos, mas manifestação totalmente diferente de fé. Porque a igreja consegue lidar com a diversidade, mantendo a unidade. É isso que o Evangelho nos traz de maneira magistral. Eu não vou aqui me atrever a aprofundar as outras leituras da Santa Missa, mas não porque não vou aprofundar, que eu não vou pelo menos tocar no assunto. Nós teremos outras oportunidades para aprofundar nos textos que são maravilhosos. A primeira leitura, Atos dos Apóstolos 12, 1 ao 11, depois vale a pena você ler e marcar na sua Bíblia, nos traz um tema muito importante para o catolicismo, que é testemunhar Jesus também no sofrimento. Testemunhar Jesus tem cruz, testemunhar Jesus tem perseguição. Pedro, aquele que Cristo escolheu entre os 12, olha que interessante, entre todos, Jesus chamou 12. Entre 12, Jesus escolheu Pedro. Como que o funil foi até chegar a Pedro? E nós vemos no Evangelho que Pedro, Kéfas, pedra, ele é de construção. Sobre ti construirei a minha igreja. Mas depois você verá que Jesus fala da sua paixão, que ele vai entrar em Jerusalém, vai ser morto, etc. Pedro chama e diz assim: Deus não permita que te aconteça uma desgraça dessa. Quer dizer, Deus te livre da cruz. O que Jesus responde para Pedro? Afasta de mim, Satanás. Quer dizer, a tradução aí está equivocada, né? Na língua grega, não é afasta de mim, é vai para trás de mim, né? Vai, aprenda de mim, caminha no meu caminho. Quer dizer, vai atrás de mim, siga os meus passos. No português pôs afasta, retira-te, né? Mas na verdade é vai para trás. Vai para trás de mim, Satanás. Olha, Pedro, que era Simão, edificação, agora é um Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, você pensa as coisas de homem. Você para mim uma pedra, mas agora de tropeço. Olha que interessante. Pedro é pedra de edificação, Pedro é pedra de tropeço, porque ele ainda está se formando com Cristo. De todos os apóstolos, somente Pedro é chamado 2 vezes por Cristo. Todos foram chamados uma vez só: vem e segue-me. Nos evangelhos, quando ele forma o colégio apostólico. Pedro não. Pedro é chamado aí no mar
de Genezaré, no mar de Tiberíades, ou lago, né, de Genezaré. E depois da pesca milagrosa, tu me amas, tu me amas, tu me amas. E Pedro diz, sim, sim, sim. Jesus fala, apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus fica de pé, olha para Pedro e diz, vem e segue-me. Aí Pedro pergunta, é aquele ali, de São João, né? Jesus, não preocupa com ele não. Ele tem a hora. Você, vem, segue-me. Pedro é chamado 2 vezes. Porque Pedro foi se formando na caminhada com Cristo. E a primeira leitura que nós escutamos, mesmo Pedro sendo escolhido, isso não o livra da prisão. A leitura diz que Herodes prendia os membros da igreja, torturava, matava uns, prenderam Pedro, não é? Interessante que Lucas, que escreveu os Atos, ele coloca aqui que era o dia dos pães ázimos, fazendo essa ligação com o sacrifício de Pedro e o sacrifício de Cristo. Nós vemos aqui a chamada Páscoa de Pedro. Assim como Pedro tinha a cadeia dele, nós temos as nossas, e as nossas invisíveis, as nossas interiores. Mas a igreja que rezava por Pedro, é isso que a gente pode fazer às vezes, né? Não tem o que fazer, então vamos rezar. Há momentos na vida que nós vamos ter somente a oração, conforme o problema que enfrentarmos, conforme a doença que bater à nossa porta, nós podemos rezar. O que nós podemos fazer? Rezar. E a igreja não podia fazer outra coisa, ela não tinha o poder de libertar Pedro, mas ela estava unida, rezando continuamente a Deus, um Deus que liberta, um Deus que havia escolhido Pedro. E aqui acontece maravilhosamente, né? Naquela noite Pedro dormia. Interessante como que dorme daquele jeito, né? E as pessoas têm medo de Pedro. Herodes tem medo de Pedro, não de Pedro homem, mas daquilo que Pedro simboliza para a igreja. Tanto que para guardar um senhor, Pedro já não era jovem, olha, Pedro dormia entre 2 soldados, ainda amarrado com 2 correntes, e tinha guardas na porta da prisão. Olha quanta gente para guardar um idoso. Quer dizer, não é só a pessoa de Pedro, é aquilo que Pedro simboliza. Não é só o Papa Francisco, um vovô, um idoso. A Igreja Católica é a única instituição do mundo que tem como cabeça um idoso em idade avançada. Hoje valoriza muito o jovem, né? Não, os empresários jovens, a mente. A igreja sempre tem um ancião, a sabedoria, aquele que escuta, aquele que anda devagar. E na cela de Pedro brilha uma luz. É a ação misteriosa de Deus. E Pedro escuta, levanta-te depressa, coloca o cinto e calça a sandália, põe tua capa e vem comigo. É isso que a igreja diz a todos nós, seus filhos, neste domingo. Levanta-te depressa. E olha que Pedro estava algemado. As algemas não caem para Pedro levantar. Porque Pedro levantou, as algemas caíram. Assim é na vida de cada um de nós. Não espere tudo estar no lugar para você ser bom. Seja bom para as coisas entrarem no lugar. Não espere a manifestação do poder de Deus para você levantar. Levante que as coisas vão acontecer. As suas correntes cairão, a sua cadeia se abrirá e a liberdade acontecerá quando você se coloca de pé, quando você toma a iniciativa, quando você acredita no milagre. E não basta ficar em pé, aqui está falando, coloca o cinto. O que é colocar o cinto? É cingir-se. A túnica, essa veste que o padre usa aí embaixo da veste vermelha, é chamada de túnica. Vem desta época. E o que é cingir? É você amarrar um cinto na cintura e fofar a túnica. Aí a túnica levanta até a metade da canela. Por quê? É mais fácil andar. Viajar assim é mais fácil. Você não vai tropeçar na barra. É por isso que as pessoas andam dentro de casa com a túnica solta. Mas quando vão viajar ou vão à rua, se cinge. Quando o anjo diz para Pedro, coloca o teu cinto. Ou seja, nós vamos caminhar. Tem um itinerário para você, Pedro. Você vai continuar sendo quem Jesus o chamou para ser. Coloca o teu cinto e calça a tua sandália. O que é sandália? Sandália é uma proteção entre o pé
e aquilo que possa estar no chão. E como nós precisamos hoje calçar a sandália do anúncio, a sandália do evangelho, a sandália da missão. Põe a tua capa. O que significa capa? Proteção. Põe a tua proteção. Apocalipse 12:1, a mulher vestida de sol, a mulher que tem uma capa de sol. Pedro está vestido com a proteção de Deus e vem comigo. Gente, na nossa vida acontecem certos milagres quando você se dispõe a sofrer por Cristo, que acontece com você como já aconteceu comigo. O versículo 9, Pedro acompanhou, ele não sabia se aquilo era realidade. Tem coisa tão boa que vai acontecendo na nossa vida pela graça de Deus, que você não sabe se é realidade. Mas eu estou sonhando. Eu não me imaginei que Deus ia me dar tanta coisa. Eu não imaginei ser quem sou. Isso é um sonho, é verdade. Pedro passou por isso. E o milagre acontece. O que Pedro não esperava aconteceu. Ele passa pela primeira guarda. Ele passa pela segunda guarda. Há um grande portão de ferro que homem algum pode abrir. E ele se abriu sozinho. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Pedro caiu em si e disse: agora sei que o Senhor me enviou um anjo para me libertar do poder de Herodes. É esta consciência que nós servimos a um Deus libertador que Paulo tem. Na segunda leitura, Paulo vai dizer maravilhosamente: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, agora está reservada para mim a coroa da justiça. Olha a vida de Paulo toda aí. Combati o bom combate, passado. Completei a corrida, guardei a fé, presente. Está me reservada a coroa, futuro. Jesus Cristo ontem, hoje, sempre. O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. O Senhor me libertará do mal e me salvará para o reino celeste. Olha, a consciência que Pedro tem, que ele servia a um Deus libertador, é a mesma consciência que Paulo também possuía. Meus irmãos e irmãs, finalizando, o que tudo isso tem a ver com a nossa vida? O que tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Celebrarmos Pedro e Paulo. Se não iremos falar de Pedro, falaremos de Paulo, e essas leituras não tocam a nós. Primeira lição: assim como Jesus olhou para os seus, Ele olha hoje para mim e para você. Ele nos pergunta: Padre Christian, quem sou eu para você? Não é o seu estudo teológico, não é o seu conhecimento bíblico. É aqui, Christian, é aqui. Quem sou eu para você? Esta pergunta Jesus faz a você que está conosco, a quem está aqui nesta equipe. Quem sou eu para você? Segunda lição, o Evangelho. Será que quando nós formos presos, não estou falando apenas de grades de ferro, mas a prisão que vem daqueles que servem a Deus e que abrem mão de tanta coisa, será que neste momento nós vamos confiar que a luz pode brilhar no nosso cubículo e que o Cristo nos libertará? Nós acreditamos num Deus libertador, um Deus que cura, salva, liberta. Terceira lição, precisamos fazer da nossa vida, como Paulo, combater o bom combate, completar a corrida. Quer dizer, não para na metade não, gente. Vamos completar a corrida. Mas quando que a corrida acaba? O dia que Deus nos chamar. Até lá, todos os dias é momento de correr para Deus, de evangelizar, de testemunhar, de guardar a fé. Paulo é muito inteligente, ele trabalha na carta a Timóteo como se a vida de fé fosse uma corrida. E por que o atleta corre? E por que o atleta não desiste no meio do caminho? Porque ele está olhando o troféu. E Deus tem preparado tanto para Paulo como para nós, e não somente a mim, mas a todos que esperam com amor a sua manifestação, a coroa da justiça.
E aqui, meus irmãos, está o segredo. O segredo do Evangelho, o segredo da primeira leitura dos Atos, da segunda leitura de São Paulo a Timóteo. Qual é o segredo? O segredo está no Salmo. Só esse Salmo aqui dá um retiro de final de semana. O Salmo 33. Olha qual é o segredo. Eu vou ler não como está aqui, mas como se fosse o segredo revelado. O segredo é bendizer a Deus em todo o tempo. Trocar a reclamação pela gratidão. Colocar na nossa boca o louvor. Convidar as pessoas: engrandecei o Senhor Deus comigo, exaltemos a Ele uma só voz. Quando reúne aqueles grupecos, né? Grupinho ali, um grupinho ali, família, um tititi, geralmente ali não tem nada de bom sendo falado. E o Salmo está dizendo: vamos reunir, mas para engrandecer o nome de Deus. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Nós precisamos buscar mais a Deus, buscar mais a igreja. Quando você se sente infeliz, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, o Senhor o libertou de toda angústia. Você está angustiado, vai para Deus. Você está cansado, vai para Deus. Você está preso, não sei qual é a sua prisão. Pode ser a prisão do adultério, a prisão do álcool, da droga, do roubo. Como Deus libertou Pedro, enviou um anjo, Ele vai libertar-nos também. O Senhor me libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. É o que está faltando hoje na nossa sociedade, o temor de Deus. As pessoas não temem mais a Deus. As pessoas blasfemam contra Deus, brincam com as coisas de Deus, ridicularizam aquilo que a igreja crê. Para que Deus possa nos salvar e para que o anjo possa acampar ao nosso lado, nós precisamos temê-lo. O anjo do Senhor vem acampar ao redor do que os teme e os salva. Feliz o homem quem tem nele o seu refúgio. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Que Maria Santíssima nos ajude. Nos ajude a conhecer Jesus a cada dia. Nos ajude mesmo na prisão que a fé pode nos colocar, a acreditar no Deus libertador. Que ela nos ensine a combater o bom combate, a não parar no meio, a completar a corrida, a guardar a fé. Que o cântico de Maria esteja nos nossos lábios, porque ilustra muito bem o Salmo. A minha alma engrandece o Senhor. Exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para a minha humildade. Ele fez na minha vida maravilhas. Santo é o seu nome. Este é o caminho que Pedro percorreu. Este é o caminho que Paulo percorreu. Percorramos o mesmo caminho, que não é algo, mas alguém. Jesus, caminho, verdade e vida. Que São Pedro e São Paulo rogue pela nossa igreja, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, por nossas comunidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.